Olá pessoal, vamos então para o nosso terceiro tópico, o nosso terceiro conceito, que é o conceito de generalização, tá? Pessoal, a gente tem que entender que de uma maneira bem simples, quando eu estou falando sobre generalização, o que eu estou dizendo é que alguns contextos, alguns estímulos ambientais, eles podem ter capturados pequenas informações que normalmente são generalizadas para outros contextos. De certa maneira, o que eu estou dizendo é que eu vou responder a estímulos diferentes por uma certa semelhança que esses estímulos vão apresentar, tá? Então, a minha resposta vai ser a mesma para estímulos diferentes, mas que tenham alguma característica, por menor que seja, em comum. Vamos pensar o seguinte, vou dar alguns exemplos práticos do dia a dia e depois dar alguns exemplos de contexto clínico. No dia a dia, você tem uma situação onde você passa muito medo, muita angústia, por exemplo, quando uma barata voa e para no seu cabelo, tá? Então você é criança, você passa por essa situação onde uma barata voa e fica presa no seu cabelo. É uma situação de extremo desconforto, ela causa muito desconforto e você, a partir dali, desenvolve um comportamento que a gente poderia descrever como traumático em algum sentido, mas assim, que tem uma relação íntima com uma modelagem do comportamento associado à barata, tá? A partir dali, você pode ter comportamentos e reações muito semelhantes, não só com relação a baratas, mas com relação a vários outros insetos, tá? Então você passa, antes dessa situação, você não tinha eliciado o comportamento de medo, a sensação de medo, na presença de besouros ou de borboletas ou de coisas parecidas. Mas depois dessa situação você passa a apresentar, tá? Isso descreve bem o conceito de generalização, onde você tem modelado inicialmente um comportamento e os que vêm na sequência vêm porque você está exposto a estímulos que são semelhantes de alguma maneira àquele que foi modelado inicialmente, tá? Cara, pensa quantas vezes isso não acontece. E eu até vou descrever agora uma situação clínica extremamente frequente, onde a generalização é talvez o fator principal da origem do diagnóstico, tá? Vamos se atentar a pacientes com síndrome do pânico, tá? O que acontece na síndrome do pânico você tem uma crise de ansiedade específica que se dá num contexto que, pelo menos os artigos até hoje descrevem como totalmente aleatório, tá? Você tem pacientes que têm crises de síndrome do pânico no ônibus, mas você tem pacientes que têm no meio da noite, eles acordaram no meio da noite tendo uma crise de ansiedade. Já atendi pacientes que tiveram a primeira crise tomando banho. Então, assim, embora alguns artigos vão tentar relacionar muito isso a monóxido de carbono, a dióxido de carbono, sempre dizendo que a maioria das primeiras crises são próximas a vias públicas, na prática, assim, a maioria dos estudos mostra que essa primeira crise muitas vezes é totalmente aleatória, tá? Então, a partir do momento em que o sujeito tem a primeira crise, o desconforto é extremo, a ansiedade é extrema, e a partir dali ele passa a generalizar essa sensação para todo o contexto que tenha alguma semelhança com o primeiro contexto de crise. Ou seja, ele passa a generalizar características comuns desse primeiro local de crise com vários outros. Então, o que é muito comum a gente perceber? Pacientes que tiveram a primeira crise de síndrome do pânico em locais públicos passam a fazer esquiva de locais públicos, ou passam a ter locais públicos ou locais que têm mais pessoas como gatilho do comportamento de ansiedade, das alterações fisiológicas associadas à ansiedade. Pacientes que tiveram a primeira crise dentro de ônibus, eles passam a não pegar ônibus, a não pegar táxis, a não andar de carro. Perceba que você tem aí generalização mesmo, tá? Então você tem um primeiro evento e algumas características desse primeiro evento são extrapolados para vários outros contextos, tá? Que vão eliciar o mesmo tipo de resposta. Então,
tive a minha primeira crise num shopping, a partir dali multidões serão gatilho para crise. Ou ambientes que não tenham janelas são gatilhos para crise, tá? Isso acontece porque o que o meu cérebro está fazendo é pegar características que são específicas dessas primeiras situações, aí no caso da síndrome do pânico, e se atentando a elas e usando elas para generalização, de forma a utilizar novos ambientes, novas situações também como gatilho das crises, tá? Isso é extremamente desagradável para o paciente com pânico, porque um primeiro ambiente que era gatilho da crise passa a gerar vários outros ambientes que serão gatilhos da mesma maneira ou com intensidades muito próximas. Então perceba a importância do entendimento da generalização dentro da síndrome do pânico para entender por que o paciente muitas vezes ele começa com um ambiente que é gatilho daquele comportamento e depois de alguns meses ou depois de alguns anos vai ter vários ambientes diferentes, mas com semelhanças, que vão iniciar o mesmo tipo de comportamento. Beleza? Vamos para o nosso último tópico.